os dias, né? Mas vamos cair aqui para dentro, né? Vamos cair aqui para dentro do assunto da abertura de hoje, né? Quero ser bem objetivo e começando já com uma coisa quebrando o mito, né? Que é uma das nossas particularidades aqui também, que é não existe isso, tá? Uma estratégia que se encaixa para todo mundo. Não existe isso, né? Por isso o desenho que eu botei, one size fits all, né? Não. Porque, olha só, tem pessoas que têm perfil mais, que gostam de operar mais tendência, tem outros que gostam de contra-tendência, outros que usam cruzamento de média, outros estocástico, IFR, MACD, regressão à média, probabilidade esotérica, regressão, o que for. Cada um, né? Eu estou passando hoje, vou passar com você os passos que eu acho que você pode ter você deve ter para fazer e verificar se a estratégia ela é boa de verdade para você. Mas eu quero dar um step back, né? Um step back que é um passinho atrás. Por que existe mercado? Se você parar e pensar por que existe mercado, por que dá match nas ordens, né? De compra e de venda, porque um investidor, pensou que o ativo vai subir, por isso quer comprar, e outro quer sair daquele ativo, dizendo que o preço já está bom, ou acredita que o ativo vai sair. Entendeu? São expectativas diferentes. Então não existe uma estratégia para todo mundo. Não caia nessa bobagem que existe uma estratégia para cada um, certo? Existem alguns modelos que você vai fazer um passo a passo e verificar se aquela estratégia está de acordo com o seu objetivo, seu mindset, entre outras, muitas outras coisas. Uma das outras coisas que eu queria trazer aqui para vocês, por isso esse simples, complexo e complicado, né? São coisas completamente diferentes e muitas vezes a gente acaba complicando. Se eu não me engano foi Peter Lynch, que quando avalia uma empresa, ele tem uma sacada assim, se eu não me engano foi Peter Lynch, tá? Se uma criança de 5 anos não pode, ou não consegue explicar o que a empresa faz, é muito complicado. Isso é o que ele fala quando ele avalia a empresa. Então, calma lá, né? Não precisa ficar tão nervoso. Quando a gente pega uma estratégia, ela não precisa ser assim, uma criança de 5 anos. Mas entenda que, às vezes, é colocado muita coisa e ela deixa de ser simples e passa a ser complicada. Né? Ela pula, não é nem complexa, ela é complicada demais. E aí, muitas vezes, sendo complicada, o que acontece? Você vai congelar. Na hora vai estar, né? Uma coisa diz você está usando várias coisas no gráfico, uma coisa diz para comprar, outra coisa diz para vender, e aí você congela e não sabe o que fazer e a oportunidade passa. Então, cuidado, não é simplesmente porque você acrescentou uma variável, um indicador, uma análise, sei lá qual, a mais que isso significa que vai gerar mais resultado. Tá? Fique bem cuidado que muita gente vende essa historinha aí. Como também não é porque keep it simple, né? Mantenha-se simples. Não é questão de se é muito simples que vai ter bom resultado também. Cuidado, tá? Então aqui eu quero adentrar um pouquinho mais, que é a questão assim, ó. Muitas vezes manter o simples vai dar mais resultado, diminui a confusão e você tem uma performance melhor. Muitas vezes isso. Tá? Agora, isso não significa que simplesmente por ser simples que vai dar mais resultado. Não vai. Como eu prometi lá no início, eu vou te dar uma estratégia que ela é simples, e eu quero ver, depois você pode vir e me contar lá no Instagram ou aqui mesmo, se ela deu boa ou ruim para você, certo? Claro que eu vou te desenhar umas características da estratégia e você vai poder aplicar e fazer todos os passos, né? Então, o que a gente já viu até agora, né? Não significa simples, complexo e complicado, são coisas diferentes. Muitas vezes o simples funciona melhor do que o complicado e que o complexo. Tá? Complicado não funciona nunca, o complexo funciona algumas vezes. Uma outra coisa que acontece essa imagem ela é muito significativa para mim. Né? A primeira coisa, assim, se você bater o olho nela, você lá no fundo vê que tem candles. Né? Candles é aquelas barrinhas, né? Aquelas velhinhas lá. Agora você não consegue ver o candle. Eu, como analista técnico de preço, adoro ler preço, e eu olho e não consigo nem ver o preço aí, não sei. Tem Parabolic SAR, tem um monte de coisa ali que dá para ver já naquele gráfico ali.
muito cuidado, porque aqui vai acontecer aquela coisa da complicação, vai ficar muito complicado. O que é o complicado? Tem tanta informação ali dentro, né, na sua tela, que você vai congelar. E aí não vai dar mesmo, porque você vai entrar. O que vai acontecer? Deixa eu explicar um pouquinho da realidade, tá? Você vai entrar, vamos supor ali, dá para ver várias telas naquela tela ali, né? Vamos usar só as duas de baixo, tá? Não precisa nem saber que indicador que é aquilo ali, porque ali tem vários indicadores em cima de indicador. Mas vamos supor que até a primeira tela de baixo ali diz que é para comprar, aí você compra. Só que aí começa o trade a vir contra, né? E a tela de cima está dizendo que é para vender. E aí você fica, o que eu faço? Vendo, fecha minha posição, o que acontece? E você entra num loop, numa espiral negativa tão grande que você começa a fazer operação, perdendo. Quando, muitas vezes, aquela primeira operação, aquela operação que você estava fora do mercado, sem o nervosismo, sem a emoção, que você estava tranquilo, foi a que deu alvo. Né? E a que você acabou perdendo muito dinheiro, fazendo coisa que não queria, suando tanta cardia e não precisava. Né? E indo um pouquinho mais aqui, né? É a questão do preço. O preço tem uma característica linda, que eu acho linda de morrer, tá? Que é a seguinte. Maior parte, olha para os meus olhos azuis aqui. Maior parte dos indicadores que existem, maior parte. Ah, mas eu tenho... Tá tudo bem, desculpa. Você tem um super indicador pica da galáxia que não entra nessa regra. Que bom. Tá? Mas a maior parte dos indicadores que existem são calculados a partir do preço. Como assim? Primeiro o preço vai, depois o indicador mostra. Mesmo aqueles indicadores que tentam prever o futuro são baseados em preço, no preço do mercado. Então, cuidado aí. Isso é uma dica para quem gosta de desenvolver indicadores, né? Cuidado com o preço. O preço é importante, especialmente se você usa indicador também, tá? Uma parte, né, que é fundamental para você entender se a estratégia funciona para você é fazer uma coisa que a maioria não faz. Até desafio, se você está ouvindo aqui, dá o like e me comenta aqui no comentário se você já fez algum backtest, né? E eu vou te explicar a importância do backtest. A maior parte das queixas que chegam, né, dos operadores que estão começando ou ainda que não conseguem ter um resultado, nem constante, não conseguem ter resultado, né? É que, pô, tô com falta de confiança na hora de operar, eu congelo, eu não sei se é para comprar, se é para vender, eu fico nervoso, aquela coisa. Se é para realmente entrar porque a estratégia mandou entrar, se é para vender porque a estratégia mandou vender, e olhe lá, né? E aqui está um ponto, se você fizer isso aqui, você vai mudar a sua vida, tá? O seu resultado vai aumentar muito. E, inclusive, vai descobrir se a estratégia é para você ou não. Backtest. A confiança que muita gente sente falta na hora de operar é porque não fez backtest. Porque não sabe o que é. Assistiu em algum lugar, comprou em algum lugar, viu em algum lugar e já sai operando na realidade. Olha... Existe uma coisa que se chama backtest. Você compra a estratégia, aprende a estratégia, desenvolve a estratégia e depois você testa. Tá? Você vai lá no mercado e faz uma simulação para ver se é estratégia. E o mais bacana da estratégia simulada é a simulação que eu chamo humana. Né? É realmente você fazer a simulação e não rodar um simulador. Porque aí você vai ver o que vai estar acontecendo naquele momento. Ah, o candle fecha acima, o candle fecha abaixo, cruza a média assim, cruza a média assim, o indicador tem que estar sobrecomprado, sobrevendido, divergência no MACD, seja qual for a estratégia. Mercado real, né? Se você fizer um backtest, uma simulação real, você vai ver o que vai ser quando você se defrontar. E aqui é a maior sacada aqui, tá? Quando você se defrontar com o mercado de verdade, que o lado direito não existe, a gente sempre trabalha com hoje e o passado, o lado direito não existe, que no backtest existe, né? Porque é backtest. Você vai ver que você vai se acostumar com a incerteza da estratégia e aí a confiança vem. Olha só o que eu estou falando, isso vai mudar a sua vida, tá? Agora, depois de fazer um backtest, tem estratégia, faz um backtest, está na hora de analisar, né? Está na hora de analisar as estratégias, os números da estratégia, que eu botei simplesmente um report de uma estratégia qualquer, você tem que analisar. Não adianta,
tá? Não adianta ficar com o resultado na cabeça. A estratégia tem uma assertividade, sei lá, ela acertou 92%, já vou falar sobre isso, tá? 100%, 90%, não. O que vale é o que está no papel, que foi realmente feito, tá? Porque a nossa cabeça nos engana. Se eu olhar para você e perguntar qual foi o seu último stop, provavelmente você vai me lembrar de um maior stop. A primeira coisa que veio na sua cabeça foi o maior stop que você tomou no último tempo, não o último propriamente dito, porque isso é um mind trick, né? A nossa mente, ela nos engana, né? Então, cuidado. E a outra coisa que tem que ter cuidado no backtest, né, para analisar, é não rouba, né? Como assim roubar, Marco? Roubar no sentido de que, como é um backtest, você tem parte do direita do gráfico, isso é, você sabe o que vai acontecer. Se você rolar o seu mouse, dependendo de onde você tiver plataforma, você vai ver o que aconteceu no lado direito. Não faça isso, não faça. Então, execute a estratégia no ponto real, naquele ponto do mercado presente. Se vai dar stop ou vai dar gain, não importa. Isso é backtest e você vai aprender muito com isso. E mais um ponto, né? Depois eu quero trazer a estratégia para vocês testarem. Botar o pezinho na realidade, né? O que é o pezinho na realidade? Nenhuma estratégia de verdade possui 100% de acerto ou 90% de acerto, são raríssimas, tá? Você pode pegar um período que você acertou muito, né? Eu me lembro que quando eu dei um treinamento ao vivo, eu estava com 21 operações assertivas com gain no mini índice, por exemplo, tá? Tava lá, mostrei, todo mundo tá registrado, inclusive. Mas depois errei, aquela coisa toda. Mas é um periodinho, né? Era um periodinho pequeno. Quando você abre o escopo do horizonte, analisa anos aí, se você não tem anos de operação, analisa desde o início da sua operação, a gente já tem vários aqui. Você vai ver que normalmente os bons operadores têm entre 60% a 80% de acerto, a média. Né? Claro que vai ter momentos que vai acertar um pouco mais, às vezes vai errar um pouco menos, que a gente chama aqui da desincronização, né? A mão não está tão boa no nosso linguajar, mas fica nisso. E já é um baita de um resultado. Até porque eu lembro para você aqui, dependendo da sua relação risco-ganho, quanto você arrisca para quanto você quer ganhar, 1 para 2, 1,5 para 2, 2,5, 3, 4, cada estratégia tem a sua. Você pode, com uma assertividade menor de 50%, você pode acertar menos de 50% das operações. Por exemplo, você fez 10 operações e acertou 4 operações, você pode ter um lucro. Sim, você pode ter, se a sua estratégia trabalha com uma relação muito positiva, certo? Então, olha lá, backtest, pés na realidade, não roube o teu backtest, analise o backtest, e depois eu trazer mais uma estratégia para vocês aqui. Para a gente concluir, eu apresentar para você aqui a estratégia é de uma média móvel simples, não é nem exponencial, tá? Ela é especial para day trading. Usem aí, testem. Isso é legal, que eu ensinei o que para validar uma estratégia. Testem aí cruzamento da rápida na lenta, 5 na 20, 5 MMS, média móvel simples e 20 MMS, média móvel simples, certo? Estratégia, tentem focar, muitas vezes o simples funciona muito mais do que o complexo e fujam do complicado, façam backtest, desculpa, e sempre com os pés na realidade, beleza? Então, excelente operações para todo mundo e quem quiser voltar aqui e me dizer como é que foi o resultado da estratégia no seu backtest, pode testar no time frame que quiser, especialmente para day trade. Grande abraço e tchau, boa semana para todos nós que operamos de verdade.